Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha, eu vim responder aqui algumas perguntinhas que mandaram para mim, né, falando sobre a minha vida espiritual. Porque, para quem não sabe, eu já fui uma pessoa que eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? E muitas pessoas, elas se desviam e todo mundo diz que aquele que conheceu a palavra do Senhor, né, esteve na igreja, quando ele sai, ele é mais difícil para voltar, né, para o caminho do Senhor, para voltar para a igreja, do que aquele que nunca foi crente. De uma certa forma, você não está falando nenhuma mentira. Isso é verdade. Por quê? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu espero que esse volume esteja bom aí, né? Olha, vou chegar aqui mais pertinho, porque assim eu não vou ficar curvada assim, ó. Ui, o negócio aqui tá descendo, meu Deus. É eu aqui fazendo besteira já. Olha, quando a gente está no mundo, a mente da gente, né, a gente tem um pensamento que é assim: eu vou para a igreja e lá na igreja tem o pastor, que é visto como um pai, e esse pastor, ele vai me ajudar a vencer as minhas dificuldades espirituais e materiais. É esse que é o pensamento de muita gente, né? Porque o pastor, ele é o anjo da igreja, constituído por Deus, certo? E a gente tem uma ideia também na nossa mente de que quando a gente vai para a igreja, os irmãos, os crentes são nossa família, são a nossa família em Cristo. E da mesma forma que a nossa família na vida material, né, que é pai, mãe, meu irmão, minha irmã, da mesma forma a gente tem uma ideia que a igreja também vai ser a nossa família desse mesmo jeito. As pessoas para nos acolher, para nos tratar bem, para nos tratar com carinho, nos dar atenção, nos aconselhar, né? Só que assim como a nossa família material, de sangue, embora botasse a nossa família de sangue, né? Ela tem as suas lutas, porque a gente sabe que toda família, ela tem luta. Gente, é muita mente, muitos pensamentos, né? Que uns entram em acordos e outros não. É muita coisa que você quer, que as outras pessoas não querem, e aí tem aquele conflito. Então, uma família, se ela for uma família de 10 pessoas, cada um tem um pensamento. Então, para não haver discussão, tem que essas 10 pessoas tá no mesmo propósito, querer a mesma coisa. E vocês sabem que não é assim que funciona, né? Não é verdade? Então, o que acontece? Na igreja é do mesmo jeito. Na igreja tem aquela pessoa que você se dá bem e tem aquelas pessoas que você não se dá bem. Existe sim, né? Porque a igreja, ela não é um mar de rosas. Mesmo que ela fosse o mar de rosas, lá também teria os espinhos, porque a rosa também tem espinho, viu? Então, o que acontece? Quando você não é crente, a ideia que você tem é essa, é que a igreja ela é perfeita, que os irmãos que estão lá é perfeito, que o pastor é perfeito. Você tem uma ideia, uma mentalidade sobre que tudo se torna perfeito depois que você aceita Jesus. Mas, biblicamente falando, a palavra de Deus diz, né, que a gente, quando aceitar Jesus, a gente vai passar por situações em que vão falar mal da gente. A gente também vai passar por situações em que a gente vai ser agredido, vão se levantar com falso testemunho contra a gente, vão te caluniar, tudo depois que você aceitar a Cristo, né? E geralmente esses falsos testemunhos, essas calúnias, mentira com o teu nome, difamação com o teu nome, não acontece fora da igreja. Não acontece fora da igreja. Muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. Se hoje eu chegar aqui e eu disser assim, ó, levanta a mão quem nunca foi ofendido dentro da igreja. Você acha o quê?
todos vão levantar a mão. Até o próprio pastor, ele vai levantar a mão, porque alguém já falou mal dele. Alguém já caluniou ele. Todos. Porque dentro da igreja tem milhares de pessoas que está buscando, né, ser uma pessoa como Cristo foi aqui, entendeu? Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar fazer a vontade de Deus, fazer o ide de Jesus, que ele ordenou que levasse a palavra a toda criatura, né? Que você deveria pregar em tempo e fora de tempo, orar sem cessar. Então, todos estão buscando isso. Só que a Bíblia também fala que tem o trigo e o joio, e os dois é muito parecido. Então, dentro da igreja tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que ela realmente está procurando acertar, ela está procurando mudar, e tem aquela pessoa que está lá e ela nem se dá conta que ela está magoando outras pessoas, que ela está falando de um irmão, de uma irmã, que ela critica alguém que vai pregar, alguém que vai cantar. Dentro da igreja está assim. Mas importa a gente saber que Jesus, ele vai levar uma igreja a qual essa igreja ela tem lutado para fazer a vontade de Deus. Ela tem lutado pela salvação, porque o céu ele é conquistado por esforço. Quando a Bíblia diz que nós devemos ter bom ânimo e se esforçar. O que é o esforço? É quando você chega no limite da tua força. Bora supor que a tua força é desse tamanho aqui, ó. Aí tu chegou no limite. O esforço é quando você faz algo além do limite, entendeu? Então a Bíblia diz: esforça-te, tá? Esforça-te e tem bom ânimo, né? Porque o Senhor, ele é comigo e ele é com você. Mas precisa haver um esforço, precisa haver uma convicção no coração e na mente de que Jesus vai me ajudar, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Você não pode se deixar levar, né, por pessoas que falou mal de você, que te caluniou. A Bíblia diz assim, que Jesus ele disse: quando vos injuriares, quando levantarem falso testemunho contra você, que você não deve ficar triste, você tem que se alegrar, porque o teu galardão está lá no céu de glória, esperando por você. Você deve se alegrar, entendeu? O que falta no meio do povo cristão é dar ouvido à voz de Deus. Muitos crentes, eles nunca ouviram a voz de Deus. Muitos crentes estão lá dentro da igreja e ele nunca ouviu a voz de Deus. Muitos crentes nunca teve um relacionamento com Deus de verdade. Muitos. Então imagina, se muitos crentes que estão dentro da igreja ouvem a palavra de Deus, lê a Bíblia, ora, muitas das vezes diz que jejum, nunca ouviu a voz de Deus, então precisa haver um esforço maior. E essas pessoas que elas não se esforçam, que elas não procuram ter uma intimidade com Deus, elas dão lugar à carne. Quando elas dão lugar à carne, o que acontece? Acontece tudo o que é para prejudicar o espiritual, o espírito. Porque se o meu espírito ele está fraco, a minha carne está forte. Sendo que a carne, ela deseja fazer somente aquilo que não agrada a Deus, entendeu? Então, o meu espiritual ele tem que ser forte e a minha carne ela tem que diminuir ali o desejo dela, a força dela, porque senão eu não vou conseguir vencer. Quando a gente está no espírito, quando a gente está vivendo mais o espiritual, um irmão vem falar mal da gente, a gente não vai revidar. O que a gente vai fazer? A gente vai orar, né? E quando a gente está na carne, um irmão vem falar mal da gente, se a gente não vai agredir aquele irmão, a gente vai sair falando dele para outras pessoas. Então, existe assim as duas posições. Uma posição, ou você vai orar pelo aquele que te criticou, aquele que quis te ofender, né? E orar de que jeito? Tem uma oração que muita gente faz que diz assim: Senhor,
Mata o meu irmão que falou mal de mim. Senhor, abate ele. Senhor, humilha ele. Essa não é a oração correta. A oração correta é aquela que você entrega ele na mão de Deus, para que Deus trabalhe na vida dele, e você pede para Deus salvar ele. Porque se aquele irmão, aquela pessoa, ele for uma pessoa que ele se converter, uma pessoa que for abençoado por Deus, uma pessoa que for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, viver na plenitude de Deus, tenha certeza do que eu vou lhe falar agora. Essa pessoa nunca mais vai te prejudicar. Nunca mais, entendeu? Então a gente tem que orar para Jesus salvar, Jesus abençoar. E a Bíblia diz que da mesma forma que a gente julga alguém, a gente também vai ser julgado. E muitas das vezes a gente não está preparado para o julgamento de muitas pessoas, né? Então vamos lá. E aí, esse vídeo vai ficar grande, mas não tem problema. E aí, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, as pessoas que vinham falar de Jesus, eu não afastava elas de mim. Eu ouvia a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando sobre a pessoa que me magoou lá dentro da igreja, entendeu? Eu ficava, aí na hora que eu pensava naquela pessoa que me magoou dentro da igreja, crescia um sentimento dentro de mim que fazia com que eu não sentisse o desejo realmente de nunca mais pisar na igreja. E era esse sentimento que eu tinha que orar pedindo para Deus abater ele, para Deus tirar ele de mim, para que eu soubesse perdoar a minha irmã, perdoar aquela pessoa que me magoou, entendeu? Então eu fiquei longe dos caminhos do Senhor 8 anos. 8 anos Deus falava comigo. 8 anos eu via a obra de Deus na minha vida. 8 anos eu relutei, né, para não voltar para os caminhos do Senhor por causa da situação que aconteceu, que eu me magoei com pessoas dentro da igreja, entendeu? Só que Jesus, ele não teve culpa de nada disso. Deus, ele não me magoou, Deus não me traiu, Deus não falou mal de mim, Deus não debochou de mim. E esse é que é o problema, é que a gente vai para a igreja e a gente quer encontrar a perfeição em homens e mulheres que se dizem pessoas de Deus, que se dizem filhos de Deus. Quando a gente, na verdade, tem que ir para a igreja não para olhar para o irmão, não para olhar para a irmã, não para olhar para o pastor, ou para as filhas do pastor, ou para a mulher do pastor, né? Não, a gente tem que ir para a igreja para olhar para Jesus. É só isso. E a gente faz muito errado, porque a gente quer encontrar a perfeição no homem. O homem não é perfeito. O homem não é perfeito. Perfeito é Jesus. E quem vai te salvar não é o homem. Quem te salva é Jesus. Quem te consola na hora da tristeza, quem te direciona na palavra, quem te guia pelos caminhos retos, é o Espírito Santo de Deus, entendeu? O homem na terra, ele é muito falho. O homem na terra, ele é propício ao pecado porque ele está nesse corpo aqui, que é carne. E a carne, ela é fraca, tá entendendo? E aquele que procura fazer a vontade de Deus, ele busca muito a Deus, ele faz muito jejum, ele ora muito, ele faz muito para obter aquela vida espiritual, entendeu? E muitas pessoas não fazem isso, gente, não faz de jeito nenhum. Dentro da igreja está cheio de pessoas que, se for perguntar se ora, a pessoa não ora meia hora, né? Sendo que a oração, ela é uma conversa que você tem com Deus. Hoje eu estava falando na escola bíblica e eu dizendo assim, ó, olha, bora pegar uma linha de pensamento aqui. Eu sou dona da minha casa. Para eu colocar alguém dentro da minha casa, eu tenho que ter uma intimidade com aquela pessoa. Eu tenho que conhecer aquela pessoa. Aí agora bora olhar por outro lado. Deus, ele é o dono do céu. Todo mundo quer ir para o céu de glória, porque lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá morte, não haverá fome. Todo mundo diz que quer ir para lá. E Deus é o dono do céu, da cidade santa, né? Aí me diz uma coisa, a pessoa que ela não lê Bíblia,
a pessoa que não tem costume de orar, a pessoa que não tem intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, é claro, é óbvio que Deus também não tem intimidade com você, porque é uma troca, né? Eu busco a Deus e Deus vem, eu me apresento para Deus e Deus vai se apresentar para mim. É uma troca, né? Como é que essa pessoa que não tem intimidade com Deus, ela quer ir morar no céu, sendo que Deus não tem intimidade com ela? Aí Deus vai pegar qualquer pessoa e vai colocar lá no céu? Não. Entendeu? Então, é isso que acontece. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, enquanto eu ficava pensando nesse tipo de pessoa errada que estava dentro da igreja, eu dizia para Deus que eu não queria mais colocar o pé dentro da igreja, mas Deus o tempo todo me chamava, porque Ele queria me mostrar realmente quem Ele era, e que era para me parar de estar olhando para o ser humano, que eu tenho que olhar é para Jesus, porque é Ele que é perfeito. E eu tinha que olhar para Jesus, porque é Ele que me dá a salvação. Foi Ele que morreu por mim. Não foi o meu irmão, não foi a minha irmã, não foi meu pastor, não. Quem morreu por mim foi Jesus. E enquanto você não tiver esse mesmo pensamento, você vai estar caindo e levantando dentro da igreja por causa de falha de outras pessoas, sendo que Jesus nunca falhou com você. Tá bom? Então eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, tá? Que Jesus te ama muito e eu tenho certeza que aquele lugar lá dentro da igreja está te esperando ainda, e o Senhor Jesus, Ele sente falta de ti. Você é muito, muito, muito especial, e é especial para mim também. Que o Senhor Jesus te abençoe.